Acho que entramos, né? Acredito que sim. Já está. Boa tarde. Se alguém estiver já nos vendo, estamos aqui para a live da tarde de hoje, do Irmã Francisca. Hoje o tema será Amigos segundo Jesus. A nossa palestrante é a Margarida. Olá, amigos e amigas, né? Porque vamos ser politicamente corretas. Sejam todos muito bem-vindos. E nós estamos aguardando uns minutinhos para que todos possam ir chegando até a sala, para daí nós darmos início à nossa live de hoje. Boa tarde, Iraci. Olá, Iraci, saudades de você. Ai, eu não sei como faz para colocar a legenda. Eu esqueci de perguntar isso. Na próxima teremos. Em breve estaremos juntos novamente, Iraci. Se Deus quiser. Acho que não vamos nem acreditar o dia que chegarmos no centro, né? Mas chegaremos. Com certeza. Lembrando que nós começamos o período de primavera, né? Com calor, com flores já desabrochando aí nos quintais, Olha trazendo... aqui, Margarida, você já está com legenda. Ah, é? Já estão avisando aqui que já está com legenda. Deve ser automático. Ai, que bom. Muito Isso. obrigada por avisar. Alana? Isso. Obrigada, Lana. Boa tarde, José Guilherme. Para quem está chegando, nosso muito boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos aqui na nossa live da tarde de hoje, com a nossa companheira Margarida. Nós estamos aguardando apenas mais alguns minutinhos e já vamos dar início. Boa tarde, Leni. Seja bem-vinda. Quantas coisas nós estamos aprendendo com essa nova modalidade, né, de comunicação, fazendo com que a gente saia do comodismo, né? Ainda não é confortável, né? Porque nós nos sentimos, eu pelo menos me sinto muito Nem um pouco confortável, né? Os meninos Mas tiram de letra, mas nós não, não é? para nós é mais difícil, mas a gente vai chegar lá, né? Ah, com certeza. Ainda bem que estamos tendo oportunidade, senão poderíamos até desencarnar sem termos podido aprender, né? Mas como nós sabemos que o conhecimento que chega até aqui, entre nós encarnados, vem da espiritualidade, né? E ela é permitida pelo desenvolvimento da inteligência do homem aqui na Terra, esse homem, tanto homem como mulher, né? Não se fala de gênero, mas é importante sim, né? Eu falo que a tecnologia, depois dos 60, ela traz um certo agravante, né? 2 horas, 14 horas. Vamos lá.
Vamos começar então, vamos dando início à nossa live de hoje, lembrando a todos, primeiramente dando as boas-vindas a todos, né, que nos acompanham, agradecendo a presença de vocês e lembrando que nós temos lives sempre às segundas-feiras às 20 horas, às quintas às 14, às sextas-feiras às 19 e aos domingos às 10 horas da manhã. Essas lives ficam sempre lá gravadas, vocês podem acessar a qualquer momento depois, através do Facebook ou do YouTube. E então, quem não puder nos acompanhar no momento de alguma live, não tem problema, depois tem como participar. Então, nesse momento, eu gostaria de convidar a todos que puderem fechar os seus olhos, aonde quer que estejam, para que possamos ir entrando em sintonia com a espiritualidade maior, com o nosso amigo Jesus, nos colocando numa posição confortável e procurando deixar de lado todos os desafios, todas as preocupações do dia a dia, para termos uns minutos apenas nossos, que possamos nos dedicar esses 50, 60 minutos à nossa melhoria como espíritos, a absorver aprendizados que aqui nos serão passados e a nos dedicarmos a sermos melhores a cada dia. Que Jesus possa estar conosco, nos amparando, nos intuindo e principalmente que Ele esteja amparando e intuindo a nossa palestrante da tarde. Fica conosco, Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Então, vamos lá? Vou compartilhar aqui a imagem dos nossos slides, né? Para que a gente possa trabalhar o tema. Foi? Foi, já está compartilhado, Margarida. Ah, perfeito. Então, meus amigos, a escolha... Você já está vendo a imagem? O primeiro ainda não. Também não estou vendo aqui. O que será? O que eu estou fazendo errado? Vamos ver. Aqui está dizendo que sim. Vamos aguardar um pouquinho para eu poder entender o que eu estou fazendo aqui. Eu sei. A minha palestra não está ligada. Agora deve ir. Já estamos com a imagem de Amigos Segundo Jesus. Perfeito. Então, meus amigos e minhas amigas, eu escolhi esse tema, Amigos Segundo Jesus, inspirada na fala, na passagem evangélica que nós vamos encontrar na íntegra no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 12 e 17, em que Jesus, referindo-se aos discípulos, ele diz: já não vos chamo servos, mas amigos. Baseado em que eu fui procurar os dados para que a gente pudesse conversar um pouquinho mais a respeito. No prefácio do livro Amizade, que é a psicografia de Francisco Cândido Xavier, e pelo espírito Meimei, quem faz o prefácio desse livro é Emmanuel. E o espírito Emmanuel vai nos contar que, segundo as tradições da vida espiritual, o apóstolo João, retirando-se Jesus da ceia,
em que precedeu o seu encarceramento, João pergunta a Jesus, agoniado, porque Jesus já vinha preparando os seus discípulos para que eles pudessem dar continuidade ao seu trabalho aqui na terra. Então, João diz assim a Jesus: Senhor, por que predizes a nossa separação? Por que nos deixarás, segundo profetizas? Acompanho-te os passos e ouço-te as pregações, não porque busque fortuna ou poder, influência ou renome. É que encontrei contigo o que buscava, a compreensão e o amor fraterno, a simpatia e o conhecimento. Senhor, não nos abandone, precisamos de ti. Olha que interessante. Então, Emmanuel traz para a gente o diálogo que existia entre João e Jesus. E Jesus, então, segundo nos conta Emmanuel, sai com João e entre as recomendações que Jesus faz, ele acrescenta, passando, diz aqui Emmanuel, que Jesus afaga a cabeça de João e diz: já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito a conhecer. E Emmanuel vem nos complementar dizendo no livro Amizade, Psicografia de Meimei, lá no prefácio, ele diz assim, que amigo foi a titulação mais expressiva que Jesus destacou do vocabulário para definir os companheiros. E que isso naturalmente ocorreu, porque nenhum de nós consegue algo realizar sem amigos que nos comunguem os pensamentos e nos auxiliem a concretizar os próprios anseios. Aqui, meus amigos, já nos traz material para que a gente possa fazer uma reflexão. Jesus buscou, entre os homens do seu tempo, aqueles companheiros que pudessem, com ele, participar na divulgação da Boa Nova. Nós sabemos que os espíritos que reencarnaram eram espíritos já que traziam conhecimento, que traziam bagagem. Eles eram espíritos esclarecidos, mas apresentavam-se como homens rudes. E que Jesus precisou, e com isso Jesus também demonstrava, que nenhum de nós fazemos qualquer realização que nos predispomos a fazer, o fazemos sem auxílio do outro, sem auxílio do próximo. E ele já nos mostra aqui que ele buscou nos companheiros da terra, nos companheiros que faziam parte da sua convivência, esse grupo de amigos. Haroldo Dutra, ele traduziu o Novo Testamento diretamente do grego para o português. E é interessante, eu gosto de trazer, porque ele acrescenta algumas, às vezes pronomes, às vezes verbos, permitindo que a compreensão do texto evangélico se torne mais clara para nós. Então, ele traz aqui para a gente, no o capítulo 15, versículo 12 a 17, como isso ocorreu, como ocorreu esta fala de Jesus. E eu gosto de trazer também para que a gente vá, é como se nós nos reportássemos ao tempo e aquelas condições que Jesus viveu naquele momento, para que nós sintamos nos envolvidos também por aquele clima. Então ele diz assim, este é o meu mandamento, e Jesus falando com João, que ameis uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, ter alguém entregado sua vida por amor.
E aqui eu até coloquei um asterisco aí na vida, porque na tradução do grego para o português, Haroldo Dutra diz que vida pode ter o significado de vida, mas pode ter também o significado de alma. E quantas vezes nós, quando nos sentimos melindrados, magoados, diante de uma amizade que aos nossos olhos não deu certo, nós falamos assim: eu entreguei a minha alma para aquela pessoa. Então, esse sentido literal de vida pode ser no sentido também de entregarmos tudo que é de valor, tudo que trazemos de mais importante, os nossos segredos, os nossos medos, as nossas angústias. Então, continuando aqui, ele diz assim: vós sois meus amigos, se fazeis o que vos ordeno. Olha que interessante. Então, Jesus dizia assim: é como se ele colocasse uma condição, não para que ele fosse nosso amigo, mas para que nós fôssemos considerados seus amigos, seria estar realizando aquilo que ele pregou. Então, aí que ele acrescenta: não vos chamo servos, não vos chamo empregados, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos tenho chamado de amigos, porque de todas as coisas que eu vi junto de meu pai, vos dei a conhecer. Então, ele nos mostra aqui que é o entregar da sua alma àqueles que naquele momento eram os seus discípulos. E aqui é bom também que nós já possamos acrescentar que muitas vezes nós falamos discípulos e outras vezes falamos apóstolos. Discípulos significa aprendizes. Então, todos aqueles que se cercaram de Jesus eram chamados de discípulos. Se cercaram no intuito de aprender, no intuito de seguir a Jesus. Quando Jesus desencarna, após a morte de Jesus, aqueles que foram preparados para levar a boa nova, para levar o conhecimento do Evangelho, e que Jesus destacou para esse trabalho, passaram a ser chamados de apóstolos. Porque apóstolos significa enviados, enviados por Deus, enviados para a divulgação do Evangelho. Então, meus amigos, ele diz assim: essas coisas de Jesus, ordeno a vós que vos ameis uns aos outros. Então, olha que interessante. Jesus não coloca como condição ser nosso amigo, ele coloca como condição que nós nos sintamos amigos de Jesus a partir do momento que possamos seguir o seu evangelho, o evangelho que ele nos passou. E há muitos relatos em que Jesus mencionava a palavra amigo, dando-nos a ideia de que ele era realmente um amigo especial. Então, nós vamos citar aqui 2 exemplos. O primeiro exemplo é o de Lázaro. No Evangelho de João, no capítulo 11, no versículo 1 a 46, nós vamos encontrar uma narrativa do evangelista sobre a ressurreição de Lázaro. E eles nos contam que assim que Lázaro ficou doente, as irmãs de Lázaro, Marta e Maria, foram enviadas a Jesus. E quando elas lá chegaram, elas disseram a Jesus: Senhor, eis que está enfermo aquele que amas. Então o evangelista João, no capítulo 11, no versículo 5, ele diz que Jesus amava a Maria, bem como a irmã dela, que a Marta, e a Lázaro. E nesse capítulo, no versículo 11 mesmo, ou melhor, no capítulo 11, o evangelista, ele registra um diálogo entre Jesus e seus discípulos. E que Jesus faz o seguinte comentário aos discípulos: que Lázaro, nosso amigo, adormeceu, mas vou para despertá-lo. Então, Jesus, imaginemos nós, quando nós trazemos Jesus para a nossa condição de seres encarnados, espíritos encarnados, e nos limitamos ao nosso corpo físico, nós não podemos avaliar o alcance mediúnico de Jesus, o alcance de todas as informações que chegavam até ele através
de toda a pleiade de espíritos que davam suporte à sua tarefa aqui na Terra. E então Jesus sabia da condição de que Lázaro se encontrava, da condição não de morto, por isso ele fala adormeceu. E nessa passagem, os discípulos falam para Jesus: se ele adormeceu, nós vamos até lá. E Jesus especifica aos discípulos: não, ele morreu. E isso para mostrar aos discípulos, futuramente, para que eles pudessem presenciar o momento em que Jesus desperta Lázaro. Então, nós vamos encontrar nesse mesmo versículo que os seus discípulos estão preocupados, porque Jesus resolve imediatamente voltar à Judéia, onde estava Lázaro. E os discípulos estão preocupados porque, na visita anterior que eles haviam feito, alguns judeus tentaram apedrejá-los. E aqui Jesus nos mostra mais uma lição do que é ser verdadeiro amigo. Ele nos mostra que as condições, nós não somos amigos dependendo das condições. E ele alerta aos seus discípulos dizendo que a primeira vez é como se o homem estivesse ido durante a noite. Durante a noite ele não conhece o ambiente, ele não sabe das armadilhas, ele não sabe das dificuldades que vai enfrentar. Mas que agora eles iriam durante o dia. E durante o dia significa o quê? Já sabiam do ocorrido, iriam mais precavidos, mas que isso não iria impedi-lo de ir até lá e visitar Lázaro. E logo adiante, nos versículos 35 e 36, nós veremos a reação de Jesus diante da notícia de que Lázaro já estava sepultado fazia 4 dias. E Jesus pergunta, né, quando ele chega até lá, ele pergunta aonde que eles haviam sepultado. E as irmãs de Lázaro vão de encontro a Jesus e o abraçam, e ali chorosas contam, dizem a Jesus: Senhor, vem e vê. E o evangelista João nos diz que Jesus chorou nesse momento. Aqui, meus amigos, nos mostra também que o conhecimento não nos isenta dos sentimentos. E quando nós realmente amamos o nosso irmão, nós podemos entender o para que ele está passando por aquele momento de dor, momento de dificuldade. A nossa razão nos explica, mas não nos isenta, não nos impede que nos emocionemos, que tenhamos pelo outro a misericórdia, a compaixão. Então, eu acho muito interessante essa passagem do Evangelho, mostrando os sentimentos demonstrados por Jesus neste momento. O outro exemplo, meus amigos, que nós vamos trazer é o exemplo de Judas. O Judas, como nós conhecemos, ainda está na memória do povo, da humanidade, como aquele que traiu Jesus. E conta-nos o evangelista João, no capítulo 13, um fato ocorrido na última ceia, e que Jesus relata aos seus discípulos, que lá estavam com ele, que entre eles haveria aquele que o entregaria. E Pedro questiona Jesus. A quem Jesus estava se referindo? E Jesus então responde, está lá no Evangelho, Jesus responde, é aquele que eu mergulhar o pedaço de pão no vinho e lhe entregar, e lhe der. Assim, tendo mergulhado o pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes. E assim lhe diz Jesus. Está registrado no Evangelho de João, no capítulo 13, versículo 27, que vocês vão encontrar se forem procurar. Ele diz assim: o que pretendes fazer, faze-o depressa. Olha que interessante, meus amigos.
Esta fala de Jesus demonstra que Jesus sabia das intenções de Judas. E Jesus, mais ainda, ele conhecia a natureza de Judas e sabia, assim como conhecia de Pedro, conhecia dos outros discípulos. E é interessante nós também percebermos que cada um dos discípulos representa as nossas fraquezas, as fraquezas do ser humano. E Jesus utilizou para que nós também possamos observar que nós podemos modificar em nós ainda as mazelas morais que trazemos. E quando Jesus fala, o que pretendes fazer, faz depressa, só ele e Judas entenderam, porque os dois sabiam o que estava acontecendo. E Judas trazia a bolsa de dinheiro, segundo nos relata João. Para os demais discípulos, como era a época de Páscoa, poderia ser entendido como ele iria fazer as compras para a festa, enfim, não tinha nenhuma conotação daquilo que Judas iria fazer. E aqui nós também podemos pensar que Jesus, na sua fala, é como se naquele momento ele desse oportunidade a Judas de repensar aquilo que ele fosse fazer. Busquem ler esta passagem em que se agrega mais conhecimentos, mais informações. Nós só queremos mostrar a postura de Jesus como verdadeiro amigo. E nós também hoje sabemos, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, que o primeiro ato que Jesus faz ao romper os laços da carne não foi consolar a sua mãe, que estava diante da cruz, mas sim o de descer ao mundo dos mortos, ao mundo dos espíritos desencarnados, para consolar Judas, e que havia cometido o ato impensado. E aqui, meus amigos, Jesus nos dá ainda uma lição inesquecível, que é a da caridade que devemos ter para com os nossos amigos que se equivocam, que de repente escolhem caminhos do erro. E Jesus nos mostra que temos que ter o olhar misericordioso, o olhar de perdão. No texto evangélico, ele relata que Jesus apareceu materializado a Maria Madalena após o terceiro dia de sua morte. E o diálogo estabelecido entre Maria de Madalena e Jesus, nesses acontecimentos, está narrado neste livro que eu estou mostrando para vocês, no livro Coração e Vida, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Maria Dolores. E ela nos revela o imenso amor de Jesus, que após a sua morte vai ao encontro de Judas. E que porque Judas, nós sabemos que ele se enforcou, ele não suportou as consequências dos seus atos. E aqui vale recordar que tanto Judas como Pedro negaram a Jesus. Em situações diferentes, mas o negaram. E Judas não se perdoou e procurou, através do suicídio, fugir da dor que sentia. Enquanto que Pedro buscou no auto-perdão, dando-se oportunidade de refazer o seu caminho. E saiu na divulgação da Boa Nova. Olha que interessante. Então, esse diálogo, ele vem na forma de um poema, em que Maria Madalena pergunta a Jesus: Senhor, onde estivestes? E que Jesus vai comentando, conversando com Maria Madalena, mantendo este colóquio, esse diálogo, para que nós possamos compreender o alcance da sua bondade, o alcance da sua misericórdia. E Jesus era um mestre por excelência,
Porque através de cada acontecimento, ele vem nos ensinar. E ele diz assim: ao invés de subir aos altos esplendores, desci, mas desci muito aos reinos inferiores. Despertando no túmulo, escutei os gritos de aflição de alguém que muito amei e que muito amo ainda. Sentia nesse alguém um amado companheiro em crises de tristeza e de loucura. Fui à sombra abismal para a grande procura, e ao reencontrá-lo, amargurado e louco, a ponto de não mais me conhecer, demorei-me a afagá-lo e pouco a pouco consegui que ele, enfim, pudesse adormecer. Olha que ato de bondade, de amor. Jesus não julgou, simplesmente sentindo a necessidade desse amigo, ele foi até ele. E Maria Madalena, então, pergunta a Jesus: mas, Senhor, quem é o amigo que te fez descer antes de procurar a luz do Pai? E ele responde a Maria: Maria, um amigo não esquece a dor de outro amigo que cai. Vejam, meus amigos e minhas amigas, o que Jesus quer nos mostrar. Ele quer nos mostrar que essa amizade verdadeira enxerga no outro alguém como nós mesmos, sujeito a equívocos, sujeito a erros, a escolhas, muitas vezes que não condiz aquilo que ele já aprendeu ou gostaria de fazer. Quantos de nós caímos muitas vezes, desejamos fazer uma coisa e fazemos outra, como diz Paulo. Trago o bem comigo, porque nós já trazemos o bem conosco, mas ainda tomamos atitudes equivocadas. Porque o nosso olhar, o juízo que nós fazemos, depende dos valores que já abraçamos. E isso faz com que a nossa visão seja uma visão parcial. Então Jesus disse a Maria Madalena: vali-me após a cruz das grandes horas mudas, né, do silêncio, do estupefato que ficaram todos diante da sua crucificação, e desci para as trevas, a fim de aliviar a imensa dor de Judas. Então, meus amigos, essa lição é maravilhosa, porque nos mostra que Jesus não se preocupou em ter amigos, no sentido de fazer proselitismo, mas ele se preocupou em nos mostrar, através das lições vivenciadas por ele, em ser amigo. E prova disso foi que, mesmo sendo negado por um amigo, que Jesus considerava também Pedro, traído por outro e praticamente abandonado por todos os demais, no momento da sua crucificação, porque todos, como nós mesmos, mostraram o medo diante do perigo. E é bom lembrarmos que o único discípulo que ficou com Jesus, auxiliando a sua mãe naquele momento difícil, foi João. E Jesus entrega a sua mãe a João. Olha que interessante, que significado tem tudo isso para nós. É o que nós desejamos fazer quando estivermos impossibilitados de estarmos junto com os nossos familiares, contamos com os nossos amigos para dar a eles a sustentação, os cuidados que gostaríamos que recebesse. E Jesus exemplifica isso quando entrega a João, a sua mãe, e diz a ela: mãe, aí está o seu filho. E Jesus, no momento da crucificação, não julgou a ninguém. Antes, rogou ao Pai Celestial que os perdoasse, porque não sabiam o que faziam. Vejam, nós muitas vezes não sabemos o que fazemos, mas a nós mesmos, não aos outros. Porque quando cometemos determinadas atitudes, fica em nós, e vai contrário aos valores que já abraçamos, fica em nossa consciência, fica no nosso pensamento,
mesmo que nós tentemos justificá-las com várias argumentações, ela ainda chama a nossa atenção. E Jesus apareceu várias vezes após a crucificação a Pedro, que o negara, mas sempre com o intuito do quê? Consolando, servindo de inspiração, porque a partir do momento que os discípulos viram que Jesus vivia, porque ele apareceu após a morte do corpo físico, demonstrando a todos nós que a vida é uma só e ela continua. Jesus havia passado, tido uma existência entre nós, mas a vida, sim, ela é eterna. Por isso somos imortais. E aqui, Jesus, quando ele aparece, dá aos seus discípulos a oportunidade de se perdoarem pelo que tinham feito, desaparecerem no momento que Jesus mais precisou. Então, hoje, nós compreendemos esse grande exemplo de amor ao próximo vivido nesta passagem terrena de Jesus. Aprendemos que ser um amigo na vida de alguém tem um significado profundo e que nós estamos pouco a pouco aprendendo, que é com Jesus, com seu exemplo, não a sua fala, mas a sua exemplificação, a sua vida mesmo. Ele nos ensinou a ser indulgentes com as falhas dos outros, compreensivos, sermos caridosos para com aqueles que amamos e sermos fiéis a esta amizade. São muitas lições que nos fazem pensar, raciocinarmos sobre a importância dessas pessoas que chegam na nossa vida e que nos trazem oportunidades de conhecimento, de crescimento espiritual. Nós percebemos hoje também, meus amigos, que Jesus, o tempo todo, através da sua fala ou através das suas ações, sinalizava o amor ao próximo na forma da amizade, dos diversos tipos de relacionamentos humanos, mas da amizade verdadeira, daquela que pode realmente fazer pelo outro. Nós poderíamos nos perguntar, mas o que é ser amigo verdadeiro? O Espírito Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier, ele fala que Jesus, ele nos ensina que quando Jesus nos falava do amigo verdadeiro, significa o quê? Quem sabe ser amigo verdadeiro é sempre emissário de ventura e da paz. Ventura é felicidade, bem-estar, alistando-se nas fileiras dos discípulos de Jesus. Veja, somos nós que nos colocamos em condições de sermos chamados discípulos de Jesus quando conseguimos exercer essa amizade verdadeira. E ele diz por quê? Pela iluminação natural do Espírito. Quando nós exercitamos a indulgência, estamos nos iluminando, conquistando as mais vastas simpatias entre os encarnados e as entidades bondosas do invisível. Sabe irradiar por toda parte as vibrações dos sentimentos purificadores. Vejam, quando nós exercemos a verdadeira amizade, nós estamos nos iluminando, estamos como espírito que somos, e as simpatias alcançam também os desencarnados. Porque se nós pensarmos, quem é o nosso anjo de guarda? Quem é o espírito protetor que está conosco sempre, auxiliando-nos em todas as dificuldades? Quem são os amigos espirituais que nos auxiliam? São espíritos que são conquistados através da nossa conduta em relação aos outros. E aí vamos nos transformando em pessoas que, quando chegamos, trazemos o bem-estar,
trazemos alegria, somos bem recepcionados. E muitas vezes ouvimos as pessoas falar, não sei porquê, mas você me faz um bem-estar tremendo. E aí, Emmanuel diz assim, ó, na gradação dos sentimentos humanos, vamos pensar que existe uma escala de sentimentos. A amizade sincera é bem o oásis de repouso para o caminheiro da vida na sua jornada de aperfeiçoamento. O que é um oásis para a gente? O oásis representa um local onde eu vou encontrar sombra para refrescar e descansar, um local onde encontro a água, que é o símbolo da minha vida, da vida, que mantém a vida. Nós vamos encontrar o alimento que dá sustentação. Veja, maravilhosa imagem que Emmanuel nos traz. Nos trâmites, quer dizer, nos caminhos da terra, a amizade leal é a mais formosa modalidade de amor fraterno, que santifica os impulsos do coração nas lutas mais dolorosas e inquietantes da existência. Olha que maravilhoso! Quando nós exercitamos a amizade leal, estamos exercitando uma das mais formosas modalidades do amor fraterno. Nós falamos tanto do amor fraterno e talvez a gente ainda não consiga entender o que é realmente. E sabe por que eu digo isso? Porque nós ainda estamos reduzindo o nosso círculo de amizades, o nosso círculo de convivência social, mesmo entre os nossos familiares. Nós não conseguimos exercer essa amizade sincera, esse amor fraterno, nós selecionamos. E então, em relação às pessoas que não fazem círculo do nosso, não fazem parte do nosso círculo de amizades, nós ainda somos um tanto quanto endurecidos. E é isso que ele quer nos mostrar. E termina assim, Emmanuel: ter amizade é ter coração que ama e esclarece, que compreende e perdoa, nas horas mais amargas da vida. E nós estamos vivendo um momento em que nunca precisamos tanto dos amigos como agora. Nós que somos aqui, estou falando de mim agora, que somos do grupo de risco, estamos no isolamento social, dentro dos nossos lares, precisamos dos amigos, e dos amigos, vamos dizer assim, incógnitos, né? Porque precisamos dos pães da padaria e que são nos trazidos por pessoas que se mobilizam a fazê-lo. Nós temos o benefício da padaria que traz sem cobrar a entrega. Estão vendo nesta oportunidade, neste momento, a oportunidade do amor fraterno, mesmo que não conheçam por esse nome. Nós necessitamos os remédios da farmácia, nós necessitamos de uma palavra amiga, de um telefonema, de uma mensagem. Estamos isolados, assim como outras pessoas o estão. Vejo a oportunidade bendita de exercermos esta modalidade do amor fraterno que nos diz aqui o Espírito Emmanuel. Mas a doutrina espírita nos traz ainda um material extremamente rico. Vamos encontrar no Livro dos Espíritos, no capítulo 7, no momento, na parte em que o Kardec traz a lei da sociedade, ele diz que Deus fez os seres humanos para viverem em sociedade, a fim de aprenderem um auxílio recíproco, sobretudo porque, como indivíduos, ninguém possui todas as faculdades de maneira completa. E como é que nós vamos completar esses conhecimentos? Através da união social. Olha o que eles respondem. Pela união social, eles se completam uns pelos outros para assegurar seu bem-estar e progredir. Por isso, tendo necessidade uns dos outros, são feitos para viver em sociedade e não isolados. Isso também nos dá, meus amigos, a oportunidade de pensarmos como tudo que estamos passando hoje nesta pandemia, a necessidade de exercermos a caridade, de nos protegermos para protegermos o próximo, será passageira.
Porque Deus não permitiria que isso fosse um momento que se eternizasse. Tem um objetivo de aprendizagem no estudo, mas ela passará. Vejam, necessitamos uns dos outros para completar aquilo que conhecemos, aquilo que precisamos alcançar no nosso desenvolvimento espiritual. E Kardec, na questão 417, pergunta ainda aos espíritos: podem espíritos encarnados reunir-se em certo número e formar assembleias? E os espíritos respondem: sem dúvida alguma. Os laços antigos ou recentes da amizade costumam reunir nesse modo diversos espíritos que se sentem felizes de estar juntos. Agora nós entendemos, aqui também tem um adendo, uma explicação de Kardec, quando ele fala antigos, laços antigos, referem-se às existências anteriores. Aqui nós temos explicado por que algumas pessoas nós temos tanta simpatia, parece que temos tantas afinidades. Nós não recordamos de onde vem, mas nós guardamos nas nossas, em nós como espíritos que somos, as lembranças da afetividade já alcançada. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar uma explicação que nos fala da identificação e da aproximação entre as pessoas. No Evangelho ele diz assim: é natural a aproximação de espíritos que possuam afinidades em comum, seja na Terra ou no mundo espiritual. Duráveis somente as afeições espirituais, a de natureza carnal, se extinguem com a causa que lhes deu origem. Então, meus amigos, observem que sabemos agora que nada é por acaso e fica fácil deduzir o porquê dos amigos tão especiais que surgem e daqueles que nos parecem passageiros. Chegam e depois parece que somem da nossa vida, deixam alguma coisa ou levam alguma coisa. Os nossos amigos, encarnados ou não, estão ligados a nós pelas leis da afinidade, pela sintonia. E no Evangelho, ainda neste capítulo 11, disse Jesus: amai o vosso próximo como a vós mesmos. No próprio Evangelho vem o questionamento: qual seria o limite com relação ao próximo? Será que esse limite é estipulado pela família, pela seita ou pela nação? E os espíritos dizem: não, é a humanidade inteira. Então, isso nos leva a refletir que nós, quando eu disse que nós nos ligamos a um círculo pequeno de pessoas, vamos selecionando os amigos, quando não coadunam com nossos pensamentos, nossos valores, primeira coisa que a gente faz, nós cortamos as relações. Ou nós, de alguma forma, impedimos até mesmo nas redes sociais, né? Bloqueamos. Então, nós esquecemos qual o objetivo da reencarnação. É justamente para aumentar os laços entre as pessoas, para amarmos as outras pessoas que ainda não estão em nossos vínculos, mas que nós podemos partilhar o afeto. Então, o Evangelho mesmo diz assim, que há pessoas a quem se repugna, quer dizer, não aceita a reencarnação, com a ideia de que outros venham a partilhar das afetuosas simpatias e que são ciosas. E ciosas é que têm ciúmes. E diz assim: pobres irmãos, o vosso afeto vos torna egoístas, o vosso amor se restringe a um círculo íntimo de parentes e de amigos, sendo-vos indiferentes aos demais. Pois bem, para praticardes a lei do amor, tal como Deus o entende,
Preciso se faz, chegueis passo a passo a amar a todos os vossos irmãos indistintamente. E aqui, meus amigos, nós poderíamos pensar, como assim indistintamente? Nem todos compartilham com os nossos pensamentos, nem todos simpatizam conosco, nem todos nós também sintonizamos com eles. E no próprio Evangelho ele diz assim: se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio. Porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. E o próprio Kardec diz que há um equívoco no tocante à palavra amar. Por quê? Porque, na verdade, nós sabemos, se nós fizermos uma reflexão, nem todos que estão ao nosso lado compartilham dos mesmos sentimentos que nós gostaríamos de encontrar junto daqueles que amamos. Então, o próprio Evangelho nos diz que amar o nosso inimigo, que Jesus não pretendeu, falando dessa forma, que cada um de nós tenha que, para com o inimigo, a ternura que dispensa a um irmão ou um amigo, porque a ternura pressupõe-se confiança. Então, é difícil nós depositarmos a confiança numa pessoa sabendo que ela nos quer o mal. Então, nós poderíamos perguntar: o que é amar o inimigo? Buscam o Evangelho nesse capítulo para que vocês possam ter toda a explicação. Mas, no próprio Evangelho, ele diz, para que a gente possa, ele nos dá um roteiro, praticamente, para que a gente possa saber lidar com a situação daqueles que não compartilham conosco e nós não compartilhamos com eles ainda a verdadeira amizade. Ele diz que amar os inimigos não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. Perdoar-lhes sem o pensamento oculto e sem condições o mal que nos causem. Vejam que o exemplo que nos deu Jesus. E nós, muitas vezes, dizemos, perdoamos, mas Deus sabe o que faz. A justiça divina tarda, mas não falta. E assim nós vamos enumerando no pensamento oculto aquilo que ainda trazemos dentro dos nossos sentimentos. Então, o Evangelho nos diz, amar os inimigos, não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. É desejar-lhes o bem e não o mal. É experimentar júbilo, felicidade, em vez de pesar com o bem que lhes venha, que lhes advenha. Né? Não ficarmos tristes. E muitas vezes perguntamos até mesmo a Jesus, onde é que está a justiça divina? Que esse meu desafeto está progredindo, ou esse meu desafeto parece que se dá bem na vida. Vejam como ele nos faz refletir. Amar os inimigos é socorrê-los em se apresentando à ocasião. Abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo que os possa prejudicar. E, finalmente, amar os inimigos é retribuir-lhes sempre o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar. Vejam, meus amigos, que o resultado do cultivo da amizade é a paz, a harmonia na convivência. Isso não significa a ausência de momentos difíceis, de momentos de desprazer. Lembre-se que o outro é como nós mesmos, ainda traz muitas dificuldades. E o Espírito André Luiz diz que esses momentos nós vamos superá-los, porque no verdadeiro relacionamento de amigos, esses momentos de desencontro sempre serão superados pela grandeza dos sentimentos que trazemos e o objetivo que nos une às pessoas que estão à nossa volta. E aqui, eu me adiantei.
o Divaldo Franco diz assim, nesse livro Legado Kardeciano: procure o companheiro que se afastou de você, enquanto está a caminho com ele, quer dizer, nesta encarnação. Não vamos deixar para a próxima, porque quando desencarnamos, os nossos vínculos de amor, os nossos vínculos de desafeto, estão ligados a nós. Um coração diferente é sempre alguém em necessidade. Aqui é o espírito Marco Prisco, através da mediunidade de Divaldo, que nos traz. Do mesmo modo, não se descuide do culto da gentileza junto aos amigos. São eles abençoadas flores da fraternidade. Mantenha velhas amizades, constituem-se elos de santificação no caminho das almas. E ele complementa: o coração que ama jamais envelhece. Seja gentil com os amigos idosos. Um velho amigo é como joia de fino lavor e de alta tradição. Adquira novos amigos, gerando simpatia e ampliando o círculo de afinidades. Ninguém vive sem amigos, e eles são como anjos nos caminhos dos homens. Agora sim, nós vamos trazer, para ir já finalizando a nossa fala, tranquilizando a nossa amiga Lúcia Helena, que nós já estamos no finalzinho. Aqui, André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier, no livro Nosso Lar, diz assim: o homem encarnado saberá mais tarde que a conversação amiga, o gesto afetuoso, a bondade recíproca, a confiança mútua, a luz da compreensão, o interesse fraternal. E ele aqui diz que tudo isso são patrimônios que se derivam naturalmente do amor profundo, constituem sólidos alimentos para a vida em si. Então, meus amigos, nós temos que identificar em nós esse potencial de amor tão grande, porque é através dos nossos amigos, é pelos nossos amigos que nós vamos despertando em nós os melhores atributos que trazemos como espíritos. E encerrando, nós trazemos a figura de Jesus, que é o divino amigo da humanidade, porque ele nos traz a esperança, e ele ainda nos deixou os seus ensinamentos através de amigos que ele conquistou aqui na Terra. Olha que lição maravilhosa, porque Jesus não deixou absolutamente nada escrito. E nós vamos encontrar naqueles amigos de Jesus que foram registrando a história para que ela ficasse em nossa memória como espíritos, para que gerasse as transformações e que as virtudes que já trazemos todos nós possam ser compartilhadas com todos aqueles que estão conosco. Recebam o meu abraço, a minha gratidão pela oportunidade de estarmos aqui, trabalhando na seara de Jesus, e que Jesus nos abençoe a todos. Está com você, minha amiga Lúcia. Muito obrigada, Margarida. Gratidão imensa pela emoção que as suas palavras sobre a amizade me trazem. Muito obrigada. Vamos, então, aproveitando essa emoção, essa alegria que a lembrança de amigos queridos nos trazem, para irmos nos colocando agora mais perto do nosso amigo maior, de Jesus. Vamos elevando os nossos pensamentos até Ele,
até a espiritualidade amiga que nos ampara e nos sustenta, e nos entregando a este momento em que receberemos da espiritualidade toda a energia, toda a paz que nos chega através do passe. Que neste momento estejamos abertos para recebermos tudo aquilo de que necessitamos, mas que estejamos prontos, sem nada pedir, apenas aceitando que o melhor nos será enviado por Jesus. Vamos nos conectando, deixando que as bênçãos do passe possam ir se espalhando sobre nós, atingindo a cada cantinho do nosso corpo, da nossa mente, que neste momento possa estar precisando de uma luz maior, de um olhar especial de Jesus. Que saibamos nos colocar frente a essa luz e apenas recebemos, apenas absorvemos todo o benefício. Pensamento em Jesus. Gratidão imensa, Senhor, por esse momento em que recebemos tantas bênçãos, em que nos sentimos tão fortalecidos, tão leves, e que agora sim, neste momento, podemos nos unir a Jesus e levarmos luz àqueles nossos irmãos, aqueles parentes, aqueles conhecidos, que sabemos estarem necessitados de um consolo, de um fortalecimento na sua fé. Que o nosso pensamento possa ser encaminhado a todos que estiverem necessitando de um amparo maior nesse momento. Elevemos também nos nossos pensamentos até mesmo aqueles desconhecidos que ainda não sabemos quais são as suas necessidades, mas que através do nosso pensamento podemos levar amigos espirituais até lá para socorrê-los nas suas necessidades materiais ou espirituais. Que o seu amor, Jesus, possa visitar a todos que estejam neste momento em necessidade. Possa se expandir essa luz maior a cada canto do nosso país amado, levando entendimento, compreensão e, principalmente, muita paz. Com o coração transbordando de alegria, Jesus, de alegria pelo conhecimento da Tua palavra e pela sensação da Tua presença ao nosso lado, nós queremos nos despedir de mais um dia de aprendizado. Nos despedimos agradecidos e felizes por esta oportunidade. E te pedimos, Senhor, que muitos outros amigos nossos possam receber e sentir isso que sentimos nesse momento. Que a tua luz, Senhor,
seja derramada a todos que estejam precisando. Gratidão imensa, e que a tua paz, Senhor, seja a nossa paz, hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigado, queridos amigos, pela participação de vocês em nossas lives. Queremos agradecer imensamente também a colaboração que todos têm feito na contribuição das cestas básicas que a nossa casa oferece, lembrando sempre que, devido a esse momento de isolamento social, as contribuições devem ser feitas em dinheiro, através das contas do Irmã Francisca, que estão lá, tem todos os dados nas nossas páginas do Facebook e do YouTube. Agradecemos já as doações recebidas e as que virão, e desejamos a todos uma semana de muita luz, de muita paz e de muito olhar voltado para os nossos amigos. Uma boa tarde a todos. Obrigada, Margarida. Obrigada a todos. Fiquem com Deus. Um grande abraço a todos. Eu agradeço, Lúcia, também a sua participação, dando a sustentação que a gente tanto precisa. E a todos, muita confiança, muita fé em Deus e até a próxima oportunidade. Até. Até.